Enquanto eles estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da polícia do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados de que Pedro e João estivessem afirmando que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João e, como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere para passar a noite. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram nela, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 homens. No outro dia, aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estava em sessão em Jerusalém. Ali estavam o supremo sacerdote Anas, Caifás, João, Alexandre e outro dos parentes do supremo sacerdote. Assim foi que os dois discípulos foram trazidos à presença deles. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Perguntou o conselho. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ilustre líderes e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem à cura realizada no paralítico e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isto foi feito no nome e no poder de Jesus de Nazaré, o Messias, o homem que os senhores crucificaram. Mas Deus ressuscitou. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado, porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se refere as Escrituras, quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra principal da esquina. Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Nem precisei dar o comando. Precisei falar nada. Dogbox Baruch. Dog de guarda e proteção. Bom dia, fique com Deus. Aqui. Ele está esperando o comando livre. Livre.
Que? Senta. Todo o seu comportamento com o dog é um manejo. Todo o seu comportamento com o dog é um adestramento. Todo o seu relacionamento com o dog é um condicionamento. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom. Bom dia, beleza? Eu tenho que estar relembrando isso aqui. O canal, ele não é sobre a palavra e ele também não é sobre o dog. O canal ele foi criado praticamente acidentalmente, por outros motivos. Já tem alguns vídeos explicando sobre isso, mas eu tenho que estar falando uma vez ou outra, por causa de alguém que faz a inscrição, por causa do conteúdo do dog. Aí vê o conteúdo da palavra, ou vê o conteúdo da palavra por interesse, depois vê o do dog, se inscreve no canal e depois sai. O canal ele não tem fins lucrativos, ele também não tem a finalidade de status, de destaque, de crescimento, nesse sentido. O canal a ideia do canal é trazer um bom manejo, o conhecimento aí a respeito do Dog Box e trazer o conhecimento da salvação da alma, em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da mesma. Esse é o plano de Deus para salvar o homem da condenação que há de vir sobre toda a terra. E isso foi acontecendo de uma forma natural, ao mesmo tempo sobrenatural. Então, tem pessoas que fazem inscrição por um motivo ou outro e pelo outro motivo saem. Então, se você está vendo um vídeo e você quer ver sobre o dog e você não quer ouvir a palavra, você tem a opção de assistir o vídeo e depois deixar de assistir. O vídeo pode estar no início ou no fim de uma coisa ou outra. Você pode estar assistindo o conteúdo do dog, se te interessa. Quando vir a palavra, você não assiste mais. Ou se você tem interesse de ouvir a palavra e tem um conteúdo do dog, você também tem a opção de não assistir. Tem vídeos que geralmente está falando praticamente somente da palavra, outros somente do dog. Outros têm uma mescla, porque uma coisa pode levar a outra. A gente está falando aí de obediência, a gente está falando de manejo, a gente está falando de técnicas, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de estratégia. Então, uma coisa pode levar a outra. E o conteúdo do dog pode estar no início e a palavra ali mais para o final, ou vice-versa. E você tem a opção também de sair do canal ou de nem se inscrever no canal. Isso aí é da sua consciência. O conteúdo a seguir eu vou trazer aí um pouco a respeito do manejo, do condicionamento do dog. Do dog já está condicionado àquela obediência e aproveitando até a desobediência. O seu dog tem o comportamento que tem, seja aceitável ou não, porque ele foi condicionado assim. Um exemplo, você chega em casa, o cachorro começa a pular em você. E você não quer que o cachorro pule em cima de você, sujar sua roupa, rasgar sua roupa, enfim. Mas você condicionou o dog assim, você chega e você já recompensa o cachorro com carinho, com atenção. Então você está condicionando o dog a continuar com aquele comportamento. É a mesma situação, o cachorro agressivo. Eu vou usar no contexto pet, cachorro mais de companhia, cachorros menores. O cachorro está latindo, agressivo, para cima de uma pessoa, para cima de outro cachorro. Aí você pega o cachorro, coloca no colo e começa a fazer carinho nele.
ali você está recompensando o seu dog, você está estimulando ele a continuar com aquela agressividade fora de momento. Então, quando você pega o cachorro e começa, não faz isso, Totó, você é bonitinho, você é lindo, e você começa ali a alisar ele, você está incentivando, ele está entendendo que aquilo ali é uma recompensa. Então ele falou, opa, para mim ganhar a minha recompensa, eu tenho que agir dessa maneira. Então, uma das estratégias em situações como essa é ignorar o dog. Quando você chega em casa, o dog começa a pular, você dá um comando e começa a ignorar o dog. A partir do momento que você vai ignorando o dog, nesse contexto, tem outras estratégias, tem outras técnicas, ele vai percebendo que não está recebendo recompensa por aquele comportamento, então ele deve parar. E quando ele parar e tiver a atitude correta, você vai lá e recompensa ele com carinho, ou seja, com outra coisa, um brinquedinho, enfim, algo que ele tenha prazer. Então o dog ele tem um bom ou mau condicionamento porque você o condiciona. E ele vai pegando tanto aquela prática que não precisa mais ter o comando. Aquilo ali já está dentro dele, já está enraizado dele, já está na estrutura psicológica do dog, a qual o próprio dono colocou ao mesmo incentivou aquele comportamento. Porque cada dog ele tem uma personalidade. Os cachorros ele tem uma personalidade em si. A raça em si tem uma personalidade. E dentro daquela raça, tem uns cachorros que têm uma personalidade mais acentuada para a guarda, para a proteção, para a guarda territorial, pessoal, para o ataque em outra pessoa, ataque em outros dogs. Então, mais dominantes ainda do que eles já são, ou menos. Então, tudo isso, o adestramento, você tendo conhecimento a respeito do adestramento, você vai tendo o discernimento sobre essas coisas e a maneira correta e adequada de tratar cada situação, né, mudando aquilo que está errado e fortalecendo aquilo que está certo. Os vídeos que vão vir a seguir são aí dog boxes, né, e na linhagem ali europeia alemã, que eles são maiores, né, eles são assim, tem alguns que parecem até um fila, né, pela proporção do animal, e também aí demonstrando a guarda e a proteção do boxe, né? Porque algumas pessoas falam que o boxe não faz guarda, não faz proteção, que o boxe não tem uma boa mordedura, né? Que o boxe não tem uma mordedura encaixada. Eu tenho vídeos aí do próprio Baruch, né? Com a mordedura encaixada, enfim. Ainda que o boxe não precise ter essa mordida tão encaixada, né? Ele é um cachorro que ele segura ali mais ali, né? Com as presas da frente, então ali ele segura para valer mesmo. Já falei em outros vídeos, já tive outro box que já quase matou 3 pitbull, segurou no focinho do pitbull e só soltou ali porque teve que fazer uma alavanca e deu trabalho, quase matou o pitbull e não era mestiço e não era pitbull sem dominância, sem pegada, era um cachorro realmente top aquele pitbull. Teve esse confronto, foi uns anos atrás, enfim. E outras situações. Então a gente vai estar demonstrando aí através dos vídeos esse contexto do dog box aí, fazendo guarda e proteção. E mais ali pro final ali, vou trazer uma meditação sobre as coisas do alto. Então você se sinta à vontade para assistir ou não, para ouvir ou não. Isso aí não impede você de fazer inscrição, continuar no canal, ou mesmo poder sair também. Como diz, aqui não tem fim lucrativo, aqui não é o contexto de alcançar seguidores pro canal, essas coisas todas aí que as pessoas estão bem acostumadas, habituadas e acham que todo mundo é desse jeito, é do mesmo jeito, enfim. Então, espero que alguém possa gostar e possa aproveitar a informação a respeito do dog. Eu acabei de falar isso porque tem gente que pensa que vai cortar um mau comportamento do dog conversando com ele, trocando ideia com o cachorro. O cachorro não entende a sua conversa, a não ser que você já tenha condicionado ele através da técnica, do manejo correto, né? Porque a gente conversa com o cachorro, às vezes a gente troca ideia com o cachorro, mas assim, eu converso com barulho, mas não que ele vai entender o que eu estou conversando. Ele já tem um comando, eu já transmiti a técnica para ele. A técnica é uma forma de você se comunicar com o cachorro. Ele já entende o que eu quero, aí eu converso com ele. Aí, entre aspas, aí ele está entendendo do que eu estou falando. Porque ele já está condicionado àquela obediência. Mas
O cachorro não está condicionado à obediência. Aí você quer conversar com o cachorro? Não, não pula. Ó, isso é falta de educação. Isso não é correto. Não, o cachorro ele não vai entender isso. Ele não vai entender a sua linguagem humana. Você tem que usar a técnica correta e se comunicar com o cachorro dentro da linguagem dele, através da técnica correta de dominância. Uma vez o dog a compreendendo e entendendo, aí ele automaticamente, até sem o comando, vai poder te obedecer. Beleza? Então, existem adestradores para isso. Infelizmente, as pessoas elas não querem gastar com educação. Muitas vezes as pessoas falam do governo, que o governo não gasta com educação e tal, e tal, e tal, mas as próprias pessoas também elas não querem gastar com educação. Tem gente que não quer gastar com a educação dos filhos, tem gente que não quer gastar com a educação do manejo com dog. Por exemplo, o meu canal, eu não sou adestrador profissional. E as pessoas querem informações que elas têm um preço. Elas têm um preço, certa informação. Meu canal é gratuito. Todas as informações aqui é gratuito. E não tem como eu passar esse manejo aqui online. Não tem como eu passar esse manejo ali no comentário. E vocês vão ver aí nos vídeos a seguirem, no caso do manejo de guarda e proteção mais específico, eu já comentei em outros vídeos, a questão do figurante. Então, eu não tenho uma equipe dessa. Vocês vão ver aí que as pessoas, é uma equipe, né? É um lugar, geograficamente, que favorece o manejo. Geralmente tem mais de uma pessoa, às vezes mais de duas, tem três, tem equipamentos. Então, tem uma estrutura para se aplicar certo tipo de manejo. Eu não tenho essa estrutura. Né? Eu já falei, eu tento, né, dentro da medida da minha realidade, passar o manejo de guarda e proteção para o baruque de ataque, mas o adequado nesse contexto é o figurante. É uma pessoa que sabe interagir com o cachorro e tem que ser uma pessoa que sabe interagir com o cachorro. Porque se for um figurante e ele não tem as manhas, ele pode frustrar o cachorro. E o cachorro ele não pode ser frustrado no momento do ataque. Ele não pode ser intimidado. Então, dependendo do figurante, ele intimida o cachorro ele morre para guarda e proteção. Ele morre para função. É o que tem acontecido muitas vezes com o dog box. Né? As pessoas, por ter esse contexto que o dog não faz guarda e proteção, né? Como se ele fosse um cachorro só de companhia, um cachorro palhação, né? Boca-rontas e essa coisa toda, então mata a guarda e a proteção do cachorro. Eu estou, dentro do meu conhecimento, né? E dentro da minha realidade, tentando estimular, né? O dog de guarda e proteção na sua origem. E graças a Deus eu tenho conseguido. Mesmo tendo uma equipe, mesmo não tendo uma estrutura geográfica, né, financeira, o Dog Box Baruch, ele tem uma boa guarda e proteção. Agora, não é ótima. Não tem como ser ótima como de um canil, de um adestrador profissional. E eles oferecem curso online, eles oferecem aula, e custa dinheiro. Isso aí custa. O camarada aprendeu, ele estudou, né? Quantas, quem sabe, mordidas, ataque de cachorro, situações de cachorro feroz eles passaram, aí eles vão passar tudo assim de mão beijada? Não, existe um esforço psicológico, existe também um esforço financeiro de quem realmente quer aprender. Né? Existe uma dedicação. Então, algumas pessoas vêm no meu canal, eles querem algum tipo de informação que tem um custo. Né? Tem um preço para aquilo. E algumas não querem pagar nem o preço, algumas não querem nem ter um esforço psicológico de treinar o dog. Não, quer simplesmente que cria-se uma palavrinha mágica e vai tudo se resolver. Não, as coisas não se criam com a palavrinha mágica. É um condicionamento. A sua maneira de lidar com o cachorro, ali já é um adestramento. Seja ele certo ou seja ele errado. Beleza? Falou, fica com Deus.
Good boy. Good boy. Ouch. Now, out! Come! Finish! Now, there. Watch! Watch! Stay there, stay there. Out! Out! Come! Boy. Boy, out. Go hoog! Ja? Ik heb hem. Ja. Hey! Hey! Alles goed. Ik heb nog niet alles goed. Hey! Ja! Hey! Ja! Hey! Hou vast. Ja. Maar ga maar boven. Ga maar boven. En weer. En weer. Zo, dat is braaf. Keurig manneke. Ja! Super. Vast. Ah, dat is knap, jongen. Dan springen we nog even op blok. Ja, voor. Zo, ja, voor. Goed zo. Zo, hè. Dat is braaf, hoor. Nou, gaat er naar voren staan blaffen. Zo, ja. Hey, luid, luid. Luid. Ja, luid. Luid, luid. Luid. Hij pakt dat denk ik wel op. Het is braaf. Knap. Ja. Super. Knap, jongen. Nou, mooi, hè? Hey. Ga weer voor staan. Ja, dat is knap. Spraak voor. Dat is hem. Ja. Weer blaffen. Weer blaffen. Ja, super. Ja, dat is braaf. Keurig. Super. Dat is braaf. Nog één keertje en dan doen we een keer vanaf het grondstelletje. Weer een blaf, hè? Weer een blaf. Ja, braaf, goed zo. Keurig, jongen. Dat is knap, hoor. Hey. Even wachten tot wij eraf zijn, hè? Zo. Hey!
Hij zat vast, hoor. Ja, dat is goed, hè? Her rear legs were 2 feet over my head. I know they were. Did you get that? Yep. Para mim, as pessoas que têm mais a presença de Deus, para mim não são os pregadores, para mim não são os cantores, para mim não são os obreiros, não são os pastores. Para mim, as pessoas que têm mais de Deus, para mim são as crianças. As crianças são as que mais têm de Deus. As crianças são as que mais têm do céu. As crianças são as que têm mais da justiça e do reino de Deus. Deus fala muito comigo através das crianças, mesmo sem elas dizerem nada. Deus fala comigo num recém-nascido, num bebezinho, quando uma criança ela sorri, nas atitudes de uma criança uma para com a outra, quando elas estão interagindo, quando elas estão correndo, quando elas estão quietinhas. Lá onde eu congrego tem uma menininha que ela fica tão quietinha, ela é tão comportadinha, e Deus fala comigo através dela. Ela sentada, quietinha, Deus fala comigo. Tem outras lá, tem uma em particular, ela é tão agitadinha, e Deus fala comigo, ela sendo agitadinha. Deus está sempre falando comigo através das crianças. E sempre que eu vejo crianças, eu lembro que o Senhor Jesus Cristo falou que o reino dele, a justiça dele é das crianças. Que o céu foi feito para crianças. O céu foi feito para pessoas sinceras, verdadeiras, puras, que guarda a inocência, que guarda a pureza, que não são falsas, que não são fingidas. Então, tem todo esse contexto ao meu coração pela vida das crianças. Você está num culto e você está aqui como triste, e sem o pastor pedir, sem o pregador pedir, uma criança vai e segura na sua mão. Ninguém pediu, pega na mão do seu irmão, segura na mão do seu irmão. Não, ela foi lá e segurou na minha mão. E eu me senti confortado, eu me senti consolado, eu me senti amado por Deus.
eu recebi uma convicção da presença de Deus com aquela criança segurando em minha mão. Eu estou chegando na congregação e sendo tão bombardeado por estar clamando, por estar orando, por estar buscando me consagrar e sendo bombardeado pelos próprios crentes, pela própria liderança. E você chegar na congregação e ficar meditando, Senhor, eu estou no caminho, Senhor. Eu estou me sentindo remando contra a correnteza, mas dentro da própria congregação, Senhor. Eu estou indo na contramão do mundo dentro da congregação e imaginar, será que sou eu que estou com o mundo e eles estão no caminho e eu estou combatendo o Senhor? E Deus usar uma criança, eu chegar, tá com esses pensamentos, a criança, Pai do Senhor, pastor de fogo. E ali Deus falar comigo. Eu estar dentro da congregação sentado e ver pessoas querendo podar o seu chamado, te diminuindo, Deus te chamando para uma coisa, as pessoas te tratando como se Deus não tivesse te chamado para aquilo, e eu meditando no banco, falando, Senhor, o Senhor quer que eu pregue a sua palavra? Senhor, é isso mesmo? E uma criança, e lá do outro lado, ela viu uma Bíblia, os irmãos tiveram oportunidade para cantar, e eles deixaram a Bíblia no banco. E tem uma menininha lá que é uma benção, ela anda lá dentro da igreja, assim, filha de um obreiro, uma criancinha mesmo. Ela viu a Bíblia lá do outro lado, ela foi lá do outro lado, pegou a Bíblia e trouxe para mim sorrindo. Ali Deus falou comigo, é sim, é para você pregar a minha palavra. Eu te dei a minha palavra, eu te revelei a minha palavra, e Deus começar a falar com você através da atitude daquela criança. Algumas pessoas ficam fascinadas com oratória, com retórica, que muitas vezes nem tem a mensagem de Deus. É uma encenação, é um teatro, é uma performance, é uma manipulação, é uma persuasão humana. Então a pessoa ali apegada à extravagância de pregadores, de cantores, de jargões, e Deus ali na simplicidade, na humildade, falando com as pessoas, mas elas estão com o coração fechados, por causa de um evangelho de glória, honra e louvores humanos. Não conseguem perceber Deus nos detalhes, não conseguem perceber Deus na simplicidade, não conseguem perceber Deus na humildade. Os fariseus da época, os líderes da época, não perceberam Deus em Jesus Cristo, por ser manso e humilde de coração. Não perceberam o Filho de Deus na simplicidade, na humildade, na inocência, na sinceridade, na verdade. Homens que estavam em uma posição privilegiada, destacada, diante da religião, diante dos romanos, diante do povo. Homens estudados, teólogos, mas não perceberam o Filho de Deus como o próprio Deus vindo para salvá-los, curá-los, libertá-los. Estavam acostumados com extravagância, estavam fascinados pela persuasão de Roma, de glória e honra e louvores humanos, e não conseguiram perceber Deus em Cristo. Mas pessoas
pessoas simples, pessoas humildes, perceberam Deus em Cristo. Pessoas de posição também perceberam, sim, Deus em Cristo. Mas se você olhar de pessoas para pessoas, as mais pobres foram as que mais perceberam Deus em Cristo. Por isso que Jesus falou que quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E, infelizmente, a gente vive um contexto que as pessoas buscam riquezas de glória e honra e louvores humanos, até no evangelho, na religião, pregadores e cantores contaminados com Roma, líderes contaminados com Roma, trazendo essa influência, contagiando as pessoas com fogo estranho, uma persuasão terrena, uma persuasão material, animal e diabólica, que corrompe as pessoas mais do que elas já são corrompidas. Como o Senhor Jesus disse aos fariseus: vocês não entram no céu, impede os que querem entrar, se tornando vós mais dignos do inferno, 2 vezes mais, por não entrar e impedir os outros que entrem, tornando as pessoas mais condenadas do que elas já estavam, pois vocês mesmos estão mais condenados do que os que estão lá fora, por ao invés de estar trazendo as coisas do reino e da justiça de Deus, da sinceridade, da verdade, da inocência, da pureza, estão trazendo ganância, luxúria, estão trazendo a doutrina da serpente e contaminando os ouvintes. E as pessoas não conseguem ouvir o que o Espírito diz à igreja, mas conseguem ouvir o que Satanás diz à igreja e atendem à serpente. E comem, se alimentam do fruto proibido e oferecem ao seu próximo um evangelho carregado de Roma, um evangelho sobrecarregado de mundanismo dentro das próprias congregações. E chamam aquilo que é pecaminoso de santo e aquilo que é impuro de puro. E chamam aquilo que é de Deus, sendo que é do diabo. Tão corrompidos como estavam os sacerdotes na época do Senhor Jesus aqui em carne e sangue. Pessoas que estão buscando extravagâncias, cultos extravagantes, líderes que têm que fazer do culto uma boate, jogo de luz, fumaça, para chamar a atenção dos mundanos, quando devia estar chamando a atenção é de Deus, com corações quebrantados e contritos diante da sua presença. Corações sinceros e verdadeiros e puros como de uma criança. Não conseguem ouvir Deus na simplicidade, na humildade. Tem que ter extravagância, tem que ter popularidade, tem que ter destaque, tem que ter seguidores, tem que ter números, na internet, tem que ter alguém em evidência. Satanás brilhando como um anjo de luz, seus ministros se transfigurando. Um povo em trevas, onde não quer a luz, porque não quer sair das trevas e não querem que as trevas saiam de si mesmo, porque amam glória, honra e louvores dessa terra, porque são dessa terra. Amam os pregadores da terra porque são da terra. Amam mensagens da terra porque são da terra. Amam as mensagens de Roma
porque ainda não nasceram do Espírito Santo para viver as coisas celestiais. Não percebe nos detalhes, na pequenez das coisas, a grandeza da palavra de Deus. Numa folha que cai, no dia que vem, na noite que se inicia, no brilho das estrelas, da criação, se lembrar do primeiro dia e quando Deus diz: haja luz, e houve luz. Detalhes, Deus falando, Deus ministrando, mas as pessoas com o coração endurecido. Cristo, eis, ainda está à porta, batendo, mas ele não pode entrar, porque estão com os ouvidos tampados, estão cheios de outro tipo de doutrina, estão cheios da indução da serpente, se fazendo surdo para Deus, quando Deus disse que não era para comer do fruto. E Eva atendeu a serpente, porque ela quis glória e honra e louvor dessa terra, ser como Deus, ser deuses no meio dos homens, e adorados, e bajulados, e paparicado pelos seus adoradores, fazendo discípulos para si mesmos e não para Cristo. Não querem que Cristo reine, mas querem reinar sobre os outros homens, a inspiração de Satanás, homens reinando sobre homens, sendo exaltado e os outros humilhados, como se fossem os grandes artistas, como se fossem os grandes pregadores, os grandes cantores, quando não se são nada. Pessoas que falam de pregações, que pessoas pregam, que cantam, mas elogios baseados em quê? Em uma vida com Deus? Em uma vida de oração, uma vida de consagração? Como alguém que está endurecido para o Espírito Santo pode reconhecer uma grande pregação? Como alguém que busca glória e honra e louvor dessa terra pode dizer que um louvor está alcançando a Deus quando é um louvor terreno, inspirado, ainda que tenham letras bíblicas, mas os corações ainda impregnados na terra, adorando Roma, parecendo luz, mas por dentro trevas, escuridão, olhos carnais que cobiçam, que invejam, que anseiam posições e cadeiras terrenas, anseiam falar que estão sendo exaltados por Deus, mas não passam como de uma imagem de escultura exaltada por homens, por inspirações demoníacas e satânicas. Mas Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, como uma criança sincera e verdadeira e inocente. Infelizmente, as crianças têm perdido sua inocência muito cedo. E eu quero dizer a vocês que são instrumentos de corrupção da inocência de uma criança. Vocês que têm filhos, crianças pequenas, e regam suas festas no meio das bebidas e das drogas e dos vícios e das músicas pornográficas, o funk desta época, ensinando as crianças a promiscuidade, o adultério, a fornicação, a lascívia, pais, tios, primos e primas. Eu quero dizer, ai de vocês que corrompe uma criança. Você é pai, você é mãe. Deus não te deu seus filhos para que vocês os corrompesse. Deus deu filhos a vocês para que vocês ensinassem eles no temor do Senhor. E eles crescessem temendo a Deus, amando a Deus. Pais que quando vão fazer festas, colocam músicas promíscuas, bebidas, e lá tá as crianças no meio de tudo isso,
Como Deus pedirá conta daquela que aborta os seus filhos, Deus pedirá conta a vocês, porque vocês estão abortando a vida espiritual dos vossos filhos. Vocês estão abortando a comunhão de vossos filhos. Você é homem, você é o sacerdote da casa, você é o responsável de transmitir Cristo para sua mulher e para os seus filhos. Mas você transmite bebida, você transmite droga, você transmite promiscuidade, pornografia, vícios, maldições. Você é a mulher sábia, diz a Bíblia. A mulher sábia edifica a casa, tola derriba. Vocês deveriam estar ensinando seus filhos, mulher, a temer a Deus, a respeitar a Deus. Mas o que você ensina? Sensualidade, lascívia, rebeldia contra Deus. Pais, convertei-vos ao Senhor, para que vossos filhos venham ter comunhão com Deus. Deus pedirá conta dos seus filhos. Deus pedirá conta das crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Aquele que não é por mim, é contra mim. Se não estiver me ajudando, está atrapalhando a minha causa. Quando um demônio é expulso de um homem, vai para os desertos, procurando descanso ali. Porém, não o achando, volta para a pessoa que ele deixou e descobre que sua antiga morada está toda varrida e limpa. Então vai e procura outros 7 demônios, piores do que o primeiro, e todos entram no homem. Assim o homem fica numa situação 7 vezes pior que a antiga. Enquanto ele estava falando, certa mulher da multidão gritou: Bendita seja sua mãe, o ventre que o deu à luz e os seios que o amamentaram. Ele respondeu: Sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Juntando-se à multidão, ele pregou o seguinte sermão: Estes são tempos maus de gente má. Insistem em pedir um acontecimento extraordinário nos céus para provar que eu sou o Messias. Porém, a única prova que eu lhes darei é um milagre igual àquele de Jonas, cujas experiências provaram ao povo de Nínive que Deus o havia enviado. Minha vida provará que Deus me enviou a este povo. E no dia do juízo, a rainha de Sabá vai levantar-se e apontar o dedo para essa geração, condenando-a, porque ela fez uma longa e cansativa viagem para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está um que é muito mais importante do que Salomão, e poucos lhe prestam atenção. Os homens de Nínive também se levantarão para condenar essa geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém muito mais importante do que Jonas, porém essa nação não quer ouvir. Ninguém acende uma lâmpada e depois a esconde. Pelo contrário, procura colocar no lugar visível para fornecer luz a todos aqueles que entrarem. O seu olho ilumina o seu interior. Um olho puro leva claridade à sua alma. Um olho maldoso encobre a luz e faz você ficar na escuridão. Portanto, tome cuidado para que a claridade dentro de você não fique cheia de sombras. Se você estiver repleto de luz interior, sem cantos escuros, então o exterior também estará iluminado, como se um holofote estivesse focalizado em cima de você. Enquanto ele estava falando, um dos fariseus pediu que fosse à sua casa para uma refeição. Quando Jesus chegou,
tomou lugar para comer, sem realizar a cerimônia de lavar-se, segundo o costume judaico. O dono da casa estranhou muito isso. Então o Senhor Jesus disse: vocês, fariseus, lavam o exterior, porém por dentro ainda continuam sujos, cheios de ganância e maldade. Que tolos! Deus não fez o interior e também o exterior? A pureza é melhor demonstrada pela generosidade. Porém, ai de vocês, fariseus, pois embora sejam cuidadosos em dar o dízimo, até da menor parte do seu ganho, esquecem completamente a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam dar o dízimo, sim, mas não deixar de fazer estas outras coisas. Ai de vocês, fariseus, como vocês gostam dos lugares de honra nas sinagogas e dos cumprimentos respeitosos de todo mundo quando vão passando pelas praças. Sim, uma terrível condenação está reservada para vocês, porque são como sepulturas escondidas. Os homens passam por vocês sem saberem da podridão por onde estão passando. Mestre, disse um estudioso das leis religiosas que se achava ali, minha classe também foi atingida com o que o Senhor acaba de dizer. Sim, disse Jesus, os mesmos horrores estão reservados a vocês que esmagam os homens debaixo de exigências religiosas impossíveis, exigências que vocês mesmos nem pensariam em tentar obedecer. Ai de vocês, porque são exatamente como os seus antepassados, que antigamente mataram os profetas, assassinos. Vocês acham que aquilo que os seus pais fizeram estavam certo? E até vocês teriam feito a mesma coisa. Isto é o que Deus diz a respeito. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e vocês matarão alguns, e vão fazer os outros fugir. E vocês, desta geração, serão considerados responsáveis pelo assassinato dos servos de Deus, desde a fundação do mundo, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias, que morreu entre o altar e o santuário. Sim, isso será sem falta posto na conta de vocês. Ai de vocês que vivem estudando religião e escondem do povo a verdade. Vocês mesmos não aceitam, impedem os outros de terem uma oportunidade de crer. Boa meditação das coisas de Dog e das coisas do alto.